Wendy, seja bem-vinda na nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos, para vocês que estão no YouTube, para vocês que estão no TikTok, estão chegando também no Instagram. Sejam todos bem-vindos, só um minutinho aí para nós começarmos a nossa live de hoje. Se você não me conhece ainda, escreve eu. Talvez você me segue por algum vídeo que você já viu aí, mas você não... Para quem está entrando aí, está acenando, boa noite, viu? Música, tá baixa a música? Deixa eu aumentar aqui. Boa noite, Mara. Boa noite, Valéria. Boa noite. Muito boa noite. Deixa eu só entrar mais algumas pessoas e eu já vou pedindo para vocês que estão no TikTok clicarem na tela várias vezes para vocês ajudarem a esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu já expliquei para vocês que as redes sociais elas não têm nenhum interesse em divulgar esse tipo de trabalho, esse tipo de conteúdo. Você vai perceber, você que me acompanha aí, tem várias coisas às vezes que eu falo na live que são coisas de mentorias pagas e você tem aqui gratuitamente. Mas nenhuma rede social vai ter interesse em espalhar esse conteúdo para mais pessoas, a não ser com a sua ajuda. Onde você escuta algo, fez sentido para você e você sabe que aquilo que foi falado vai ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Então o que você faz? Você não fica parado. Você vai lá e compartilha para mais pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Cada vez mais as redes sociais elas vão diminuir o número, a entrega desse tipo de conteúdo. Você vai perceber isso na sua vida. Você vai começar a perceber que nas redes sociais suas vai estar todo o tempo aparecendo bobagens para distrair a sua mente. Cada vez mais, tá? Fique atento. Fique atento. Deixa eu começar aqui a nossa live de hoje. E hoje eu quero falar de um assunto seríssimo. Todos os assuntos que eu falo aqui são sérios, mas quando você fala a respeito do seu próprio eu, a respeito das coisas que você não está compreendendo no mundo, e você procura uma resposta para você mesmo, das coisas que você faz ou das coisas que você deixa de fazer, isso é algo muito sério. É muito sério quando você fala a respeito das suas fraquezas. Então eu quero falar algumas coisas para vocês aqui, porque às vezes você é uma pessoa que tem a mente confusa. Você não sabe tomar decisões. Às vezes você é uma pessoa que não compreende direito como é que a vida funciona. Não que eu compreenda, mas eu posso te ajudar em algumas coisas. Como, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que você não compreende a respeito da sua própria vida. Então eu quero te explicar um pouquinho melhor a respeito da sua própria vida. Funciona assim, olha. Eu quero que você entenda, se você quiser compreender a sua vida, é a mesma coisa de você imaginar uma empresa. Uma empresa. Como é que funciona uma empresa? A empresa tem os funcionários. Hoje em dia não se chama mais funcionários, se chama colaboradores. Presta atenção. Então, esses colaboradores, você vai perceber que dentro dessa empresa tem colaboradores, e tem colaboradores que eles não fazem aquilo que eles foram contratados para uma função, mas eles não fazem aquilo que eles deveriam fazer. Quando você começa em uma empresa, é falado para você, você vai ganhar tanto para fazer isso. Então, foi passado algo para você. Quando esse colaborador não faz aquilo que deveria ser feito, tem um nome para esse colaborador. As pessoas dizem que esse colaborador é um colaborador não comprometido com a empresa. Quando você tem colaboradores que não são comprometidos com a empresa, essa empresa ela vai falir. Ela vai falir. Só que se você tiver colaboradores que são comprometidos com essa empresa, o que acontece? Essa empresa vai cada vez mais prosperar. Ela vai se desenvolver cada vez mais. Mas o que acontece? William, o que isso tem a ver com a minha vida? Na nossa vida funciona da mesma forma. Se você quiser compreender como é que funciona o mundo, como é que funciona a sua vida, basta você imaginar uma empresa.
Uma empresa onde tem pessoas que estão comprometidas com essa empresa e outras pessoas que não estão comprometidas. E aí eu pergunto para você, na sua vida, você está comprometido, comprometida com a sua vida? Talvez você fique um pouco confuso, um pouco confusa por causa dessa pergunta. E você responda assim: William, eu acredito que eu sou uma pessoa comprometida. Eu sou comprometida no meu relacionamento. Entrando ali novamente. Já? Baiana, já está aqui? Olha, procurem assistir sempre aqui. Procurem assistir sempre aqui. Eu já falei para vocês, esses conteúdos, eles vão cada vez mais serem extintos das redes sociais. Sabe o que é interessante quando a gente fala em redes sociais? Tem coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas eu não posso. Eu não posso. Por quê? Porque tem muitas coisas que é falado que podem derrubar o seu canal. E as pessoas, às vezes, elas são enganadas sem elas nem saberem. E tem coisas que não dá para você falar na própria rede social, porque eles derrubam a sua conta. Mas só para você entender mais ou menos o que eu estou querendo falar a respeito de você, de redes sociais, para você que está entrando aqui agora, que eles não entregam conteúdo desse tipo. É por isso que, ou avisando ou não, sempre esteja de preferência aqui no Instagram, se você gosta da forma que eu explico. Olha, quando eu falo para você prestar muita atenção nas redes sociais, não perder o seu tempo nas redes sociais, é porque todo tempo você é enganado, você é enganada. Eu só vou falar mais ou menos para você entender, ver se você pega no ar o que eu estou querendo te falar. Vou dar um exemplo para você. Se você ama o seu filho, você fala assim: William, eu amo o meu filho. Se você entrega um celular na mão do seu filho, você não tem ideia do que você está fazendo. Você é uma pessoa, se você entrega um celular na mão do seu filho, você pode falar que você ama. Só que você não está agindo com amor. Se você entrega um celular na mão do seu filho, William, mas até que idade mais ou menos? Até uns 10 anos de idade. Se você entrega um celular na mão de um filho e ele tiver mais ou menos até de 10 anos de idade para baixo, ou até 12 anos por aí, você não ama o seu filho. Não ama. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu só quero que você perceba uma coisa. Quando eu falo que o conteúdo que eu dou aqui para vocês, às vezes, ele é de mentoria e tem coisas que eu não posso falar, mas que você esteja aqui, mesmo se o Instagram, mesmo se o TikTok não te avisar, esteja aqui. Porque o conteúdo que você vai pegar não vai ser entregue para você. Os celulares, as redes sociais, essa que eu estou falando com vocês, eu quero que você imagine uma coisa. Na China, a China é que criou o TikTok. Essa rede social aí que cresce, inclusive que eu estou falando aqui por ela. Eu quero que você pense sobre isso. Na China, não existe TikTok. Tá? Não existe TikTok. Os próprios criadores, eles não deixam os filhos deles verem os conteúdos que aparecem para os seus filhos. Eles não deixam. William, por que não deixam? É porque a criança, quando ela nasce com um HD vazio. Presta atenção, isso tem que explodir a sua mente. E eu só estou te falando aqui mais ou menos para não entrar em detalhes e não ter problemas aí. A mente de uma criança ela é vazia. Então, quando você vê todos os problemas do mundo, é porque algum dia foi colocado algo na cabeça daquela criança e não foi você. Quem você acha que foi que colocou essas coisas que às vezes o seu filho é revoltado, o seu filho é aquilo, o seu filho se suicidou? Quem você acha que colocou? Alguém colocou na mente dele. Agora presta atenção sobre isso. Se o próprio Criador não entrega, não tem o TikTok no seu próprio país,
Você não consegue compreender que tem alguma coisa de errado nisso? Você consegue compreender que as pessoas que desenvolvem os celulares lá no Vale do Silício, eles não dão celulares para os seus filhos até os 12 anos de idade? Por que você acha isso? Ou você não sabia disso? Se não sabia, está sabendo agora. Se você diz que ama os seus filhos, você não está agindo como se amasse. Se você entrega um celular na mão de um filho, de uma filha, até 10, 12 anos de idade, você não está criando uma consciência neles, mas as redes sociais estão criando. Se você abre uma conta, olha que eu só estou te falando aqui um tiquinho, só para ver se a sua mente abre. Se você abre uma conta em uma rede social até e você coloca que você tem 13 anos de idade, mais ou menos, você vai perceber que o que aparece para os jovens são conteúdos relacionados a sexo, a suicídio, a anorexia, a dietas malucas, a suicídio, a alguma disfunção psíquica. São esses os conteúdos que aparecem para os seus filhos. Por quê? Para gerar uma consciência neles. Mudei aqui de assunto, mas eu quero que você grave isso na sua mente, tá? Os próprios criadores, no próprio país, não tem TikTok lá. Mas eles têm uma rede social lá, que tem um outro nome, que é do próprio dono do TikTok. Só que o conteúdo que passa lá na China é completamente diferente da imundície que eles espalham pelo mundo. Por exemplo, nessa mesma rede social da China, a única coisa que aparece para os filhos deles é relacionado à mentalidade. Mentalidade. Desenvolvimento pessoal. Honra à nação. É só relacionado a crescimento tecnológico. É a única coisa que aparece para as crianças na China. Para quê? Também para alienar essas crianças. Da mesma forma que estão alienando os seus, os nossos. Da mesma forma que talvez esteja te alienando também. Eu estou te falando isso para você começar a perceber, às vezes, o tempo que você perde nas redes sociais por falta de comprometimento com a sua própria vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero que você saia dessa live aqui percebendo que, às vezes, você se acostuma a ficar todo o tempo ouvindo coisas nas redes sociais. Às vezes você se acostuma com a leitura. Só que você não coloca nada em prática daquilo que você ouve, daquilo que você aprende. O que você precisa compreender é que, se você tiver comprometimento com a sua própria vida, se você tiver comprometimento com a sua felicidade, você vai transformar essas fraquezas que você às vezes acredita ter em força. Não uma força criada, mas uma força que existe dentro de você. A partir do momento que você tem comprometimento com você, você utiliza as suas ferramentas, que é o quê? Aquilo que você vai aprendendo para viver a vida que você deseja viver. E como é que você vai tomar as melhores decisões? Através do primeiro passo, que é você ter sabedoria na sua vida. Se você tem sabedoria na sua vida e você aplica as coisas que você aprende, se você tem comprometimento com as coisas que você deseja, para a direção que você quer chegar, se você tem esse comprometimento, não tem como você não ter crescimento. A semente foi plantada, ela cresceu e ela vai dar frutos. Tenha certeza disso. Você tem que ter certeza disso na sua mente. Mas, em primeiro lugar, você tem que ter comprometimento. Comprometimento de você ter uma vida mais saudável com seu parceiro, com a sua parceira. Comprometimento de você buscar formas de melhorar, de você adquirir conhecimentos para você, se você não está conseguindo sair dessa situação, ou para você que talvez esteja querendo resgatar o seu relacionamento, ou querendo resgatar dentro de você essa vontade de viver. Você tem que ter o comprometimento com isso. Tem que ter o comprometimento de não ficar aceitando, nossa, que vida triste que eu tenho. Tá tudo bem. Não está tudo bem.
Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não fique esperando o tempo passar pela sua frente e você não tomar atitudes sábias. Para quê? Para você ter resultados diferentes do que vocês estão tendo. Então, a palavra é comprometimento. Responda, pense isso na sua vida hoje. Qual é o nível de comprometimento que eu estou tendo comigo mesmo? Qual é o nível de comprometimento que eu estou tendo para realizar as coisas que eu desejo? Não quero saber se fulano não me ajuda, se Beltrano não me ajuda. Não, o comprometimento é comigo. Comigo. Você vai perceber que a sua vida ela só muda a partir do momento que a sua mentalidade começar a mudar. A partir do momento que você começa a compreender as coisas com a sua consciência, você para de agir sob as suas emoções todo o tempo. Ah não, agora eu não vou fazer isso porque eu fiquei com raiva. Ah não, agora eu tomei uma decisão porque fulano me magoou. Agora eu vou chorar porque fulano me deixou. Agora fulano me mostrou a língua. Você vai pegando maturidade na sua vida e você vai perceber que a maior parte das pessoas desse planeta, a maior parte das pessoas que vivem ao seu redor, elas não têm compromisso com nada. Nada nesse mundo. Elas não têm compromisso com você. Elas não têm compromisso com elas não têm compromisso com o seu corpo, ela não tem compromisso com as suas emoções, ela não tem compromisso com a sua alma, ela não tem compromisso com o seu espírito, ela não tem compromisso com Deus. Ela não sabe o que ela veio fazer aqui nesse planeta. Você vai perceber isso ao seu redor. A Meire está falando, e quando o marido bate? Delegacia imediatamente. Delegacia imediatamente. Para quê, William? Para ele ser preso. Para ele ser preso imediatamente. Ah, William, mas eu acabei de me casar um dia antes. E me falaram que não é para separar. Me deram um conselho lá. Larga de ser tonto. Larga de ser tonto. Larga de ser tonta. Para de ser guiado pelas palavras de outras pessoas. Às vezes você é uma pessoa que se deixa ser dominado pelo seu líder religioso. Ele lê um pedaço da palavra, ele quer jogar na sua cara para te fazer uma escrava, todo o tempo. Escravo de algo que ele não compreendeu. Porque se na própria palavra está escrito que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, tenha certeza de uma coisa, também está escrito outras coisas lá, que é para ele te amar, te proteger, te respeitar, e ele não fez isso. E se vocês separaram, é porque Deus não uniu. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Se separou, é porque não foi Deus que uniu. O que você faz nessa situação aí, que alguém te agride? Fisicamente, não tem o que pensar. Imediatamente. Ah, mas ele me pediu perdão. Peça perdão de Deus e está perdoado. Mas saia da minha vida. E aí, William, mas por que você fala isso? Eu falo o seguinte, olha, ele te bateu? O que foi que ele fez? Tá roxo o seu olho? Agradeça. Agradeça a Deus pelo seu olho estar roxo. Mas da próxima vez, você pode estar com o olho roxo, pode estar sem dente e às vezes morta. Por quê? Porque você deixou as suas emoções governarem a sua vida. Com a sua razão, você vê que você não deveria estar com essa pessoa agressiva. Ela tem um problema da vida dela lá. Ela tem que tratar a vida dela lá, para lá. Agora você não tem que ser saco de pancadas dela, não. Tá? É imediatamente, sem conversa, sem nada. Delegacia. Ok? Então, a live de hoje foi sobre comprometimento com você. Aí, ó, quem ama não bate. Está explicado já. Isso é um tipo de comprometimento com você. A live de hoje foi para você que apanha. A live de hoje é para você que vive triste com o seu trabalho.
Você precisa ter um comprometimento com você. Em primeiro lugar, comprometimento com você. Com a sua felicidade. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu já vou terminar a live, que já faz aí 40 minutos e eu só vou fazer... Eu venho falando todos os dias que eu só vou fazer 30 minutos de live, né? A Meire está falando, vamos falar então sobre o curso. Qual seria o melhor curso para eu fazer? Tem apenas, nesse exato momento, tem só 2 cursos disponíveis. Os outros, sobre ansiedade, sobre outras coisas, está tudo parado. Não está liberado aqui para vocês agora. O que é que está liberado aqui? Está liberado o curso de desbloqueio emocional. O que é o desbloqueio emocional? É quando você percebe que várias áreas da sua vida... Aliás, o que é um bloqueio emocional? Você vai perceber que várias áreas da sua vida você não consegue se desenvolver. Quando você tenta fazer alguma coisa, você trava. Como, por exemplo, você planeja em colocar um comércio, você planeja em começar uma academia. Aí quando chega, às vezes você vai 1, 2 dias, mas logo você volta para o mesmo lugar. Você vai perceber que às vezes você tem bloqueio de escassez. Você trabalha. Quando chega dia 3, dia 5, você não tem mais dinheiro. E todos os meses é assim. E você não consegue compreender porque você não tem dinheiro na sua carteira. É porque o dinheiro, ele não é um papel. Você vê um papel, mas ele não é papel. O dinheiro, ele é uma energia. Ele é uma energia de troca. E quando você não compreende a respeito do dinheiro, você tem um bloqueio que vai afastar o dinheiro de você. Você recebe, sim, todo mês, se você é funcionário de alguma empresa. Só que aquele dinheiro ele não dá. E não adianta você pensar que o dia que você ficar rico, a sua vida vai mudar. Ela não muda. Por quê? Porque você tem um bloqueio de escassez. Olha, escuta isso. Olha o que um bloqueio causa na vida de uma pessoa. Ela não consegue ter paz. Eu estou falando só de um bloqueio, como por exemplo o de escassez. Quando você é uma pessoa que é escassa, todas as coisas que você vê como sendo uma falta na sua vida. Se você não tem dinheiro, você fica preocupada em pagar as contas do mês que vem. Todo o tempo, você fica pensando em dinheiro. E quando você recebe o seu dinheiro, ele só dá para pagar aquelas contas. Você vive em um ciclo e você não consegue sair desse ciclo. Por quê? Porque você pensa que a sua vida vai melhorar através do dinheiro. Se você trabalha mais, você ganha mais. E não é assim que funciona. Se você não sabe o que é um bloqueio de escassez, você vai viver nesse ciclo de trabalha e com a preocupação para pagar. William, mas de repente, eu sou essa pessoa que você está falando, mas de repente eu ganhei um prêmio na loteria. Então aí eu não sou mais escasso. A escassez, o bloqueio, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com você. Você pode ter a quantidade de dinheiro que for. Se você for uma pessoa escassa, mesmo com dinheiro, você sofre por causa do dinheiro. Vou te explicar. Quando você não tem dinheiro, você sofre com os seus pagamentos que vão acontecer no mês que vem. Você sofre pela falta de dinheiro. Mas quando você é rico e você é escasso, você sofre do mesmo jeito. Por quê? Porque você fica todo o tempo com medo de perder aquele dinheiro. Olha, isso é muito interessante. Além de ser interessante, isso é muito legal que eu estou te falando. Você vai perceber que o dinheiro ele é emocional. O dinheiro ele é emocional. Então, quando você tem esse bloqueio de escassez, William, de onde é que surgiu esse bloqueio? Na sua infância. Se na sua casa os seus pais tiveram dificuldades em te criar, eles ficavam falando a respeito da falta. Olha, não come muito leite não, que o leite está caro. Olha, corta aí uma coxa de frango no meio. Aí quando você ouve isso, é o que? É instalado na sua mente um bloqueio de escassez. A sua mente ela fica pensando na falta. Você não consegue ganhar dinheiro. E quando ganha, você não consegue ter paz. Então são vários bloqueios que eu falo nesse curso. Sobre bloqueios de carência afetiva. Carência afetiva, quase todas as pessoas têm por aí. Você tem que se libertar disso.
Você tem que se libertar disso, porque quando você é uma pessoa carente, você fica aceitando todos os tipos de pessoas na sua vida. Você não consegue ficar só, sempre achando que precisa de alguém para a sua vida ser melhor. Isso é carência afetiva. Então, a partir do momento que você vai conhecendo esses bloqueios, bloqueios de falta de amor próprio, é quando você começa a colocar outras coisas, outras pessoas como prioridade, além do amor que você sente por você. Em primeiro lugar, você tem que se amar. Se você não consegue se amar, você não tem como amar outras pessoas. Então, quando você vai compreendendo a respeito desses bloqueios, você tem que se libertar. Então, esse curso, para quem perguntou aí, fala tudo sobre isso. William, como é que eu faço para adquirir? É só você mandar uma mensagem. Eu tirei o link daí, nós tiramos o link para quê? Para o próprio suporte, quando ligar para você, ligar não, quando entrar em contato com você através de uma mensagem que você pode mandar aqui no direct, ou pelo Instagram também, não agora, ou pelo Instagram, ou pelo TikTok, ou pelo YouTube, é só mandar uma mensagem lá falando: quero saber sobre o curso de desbloqueio emocional. São mais de 15 horas de conteúdo falando sobre os principais bloqueios de uma pessoa. Você precisa assistir concentrado, com fones de ouvidos, que conforme você vai me ouvindo falar, esses seus bloqueios vão sendo ressignificados na sua mente. Conforme você vai compreendendo, você vai ressignificando essas coisas do passado, que às vezes impedem você de ter uma vida melhor. William, sou muito tímida. Pois então, às vezes a timidez, ela tem relação com o quê? Ela tem relação com a insegurança. Se você foi uma criança lá no passado, onde você teve pais que não te passavam segurança, que ficavam todo o tempo te apontando o dedo, todo o tempo colocando pressão. Ei, não é assim que faz. Ei, toma jeito na sua vida. Ficavam todo o tempo colocando pressão. Hoje em dia você é uma pessoa insegura. E você sendo insegura, você não consegue ter bons resultados no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida pessoal. Não consegue. Como é que faz para a minha vida melhorar? Você precisa se libertar desses bloqueios. Então tudo isso eu falo nesse curso. E ainda a pessoa ainda tem mais, se não me engano, uns 3 bônus lá, que são os meus livros, são alguns conteúdos, tem algumas coisas lá, viu? Bem legais. O que você precisa fazer? Você passa uma mensagem que a pessoa do suporte ela vai te explicar, ela vai te falar o valor, ela vai te explicar tudinho lá. Se você passar uma mensagem hoje, amanhã ela entra em contato com você. Só passar uma mensagem através aqui das redes sociais. Tá bom? E o outro curso que está disponível, esse é para desbloqueio emocional e o outro é sobre sabedoria. 25 dias falando somente sobre sabedoria milenar. São esses 2 cursos que estão disponíveis no momento. Eu já falei que quando você começa a falar a respeito de sabedoria milenar, é algo que a maior parte das pessoas, elas não buscam nem conhecimento, quanto mais sabedoria. O que foi que eu te falei? Primeira coisa, se você deseja mudar algo na sua vida, qual é a melhor forma de você direcionar a sua vida? Fazendo as melhores escolhas. Como é que você faz as melhores escolhas? Tendo sabedoria. Tendo sabedoria. Então, esse outro curso é só sobre sabedoria. Qual é o melhor para você? Meire, com certeza, a do desbloqueio emocional. Tá? Eu aconselho, por exemplo, se você nunca fez um curso, uma mentoria minha, comece pelo desbloqueio. Comece pelo desbloqueio. Tá bom? Por quê? Porque a partir daí você vai criando uma base. Eu já falei a respeito sobre isso. Às vezes, você quer adquirir sabedoria. É a mesma coisa de alguém que às vezes quer ter relacionamento com Deus. Às vezes você pensa assim, olha, tem pessoas que falam que a minha vida ela vai melhorar a partir do momento que eu entregar a minha vida para Deus, a partir do momento que eu aceitar Jesus Cristo na minha vida. Aí você vai e faz isso. Só que você percebe que a sua vida não melhora. Às vezes ela até piora. Como isso, William? É porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está confundindo as coisas. A maior parte das pessoas elas confundem isso que eu vou te falar. Se a sua vida está ruim e você entrega a sua vida para Jesus Cristo, a única coisa que você está dizendo é o seguinte: Senhor, eu quero estar contigo
no paraíso. É isso que você está dizendo. Me salva, me leva para a eternidade. É isso que você está dizendo. Não tem nada a ver com a sua vida aqui na Terra. A sua vida aqui na Terra, você tem que se desenvolver, você tem que adquirir sabedoria. Se a sabedoria não fosse tão importante para o ser humano, Salomão não tinha escrito Provérbios, Eclesiastes, não tinha escrito nada dessas coisas. Por que escreveu? Para você, para mim. Estudar. É interessante porque quando você quer uma receita de um bolo, aonde é que você vai? Você entra lá no YouTube, eu não sei fazer bolo. Então você entra no YouTube e digita lá, massa de bolo. Aí você vai procurar lá qual é o melhor confeiteiro que tem aqui no YouTube. Aí você começa a assistir. Qual é a receita? Só que não dá para compreender que existe alguém que escreveu um livro e esse alguém é considerado por Deus o homem mais sábio que já existiu. E ele fala lá, Salomão. Aí você nunca leu Salomão, você nunca leu Provérbios. E aí você quer que a sua vida mude completamente. Às vezes que eu venha com um curso que mude a sua vida. Tem coisas que eu nem ofereço, às vezes. Sabe por quê? Porque tem que ter um processo. Se você entra numa mentoria comigo, dependendo da mentoria, você não vai entender nada do que eu falo. Quem já participou aí sabe disso. Por quê? Porque você tem que ter um processo de entendimento na sua vida. Um processo de entendimento. Então, para quem for começar aí, relacionado a bloqueios emocionais, eu indico, antes de começar com a sabedoria milenar, comece com o desbloqueio emocional. Qualquer um dos dois cursos, você tem aí 7 dias para assistir. Se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Vai ser devolvido sem nenhum desconto, no máximo em 48 horas. Tá bom? Muito bem. Amanhã, às 20 horas, estarei novamente aqui com vocês. Quer saber sobre o curso de desbloqueio? Manda uma mensagem aí no TikTok, tá bom? Você que está no TikTok, assim que terminar, você manda uma mensagem aí no TikTok. Você que está no Instagram, manda uma mensagem aqui também a respeito dos desbloqueio emocional, que você vai saber mais sobre isso. Para quem perguntou também a respeito da próxima mentoria, eu estou preparando aí, tá bom? Muito bem. Não, amanhã eu falo sobre isso dali. Não dá para desbloquear o emocional, dá, William? É justamente isso, É justamente o bloqueio, ele acontece aonde? Ele acontece no seu emocional. Vou dar um exemplo. Tchau, Giovanni. Vou dar um exemplo para você entender a respeito do bloqueio. Se você está estudando e a sua professora dá um grito com você, você fica emocionado. Naquele momento, você criou uma trava, foi criada uma trava no seu emocional. Quando você cresce, às vezes você não consegue falar em público. Por quê? Porque um dia você foi humilhado, você se sentiu humilhado na frente de várias pessoas. Então isso bloqueou você. Às vezes você precisa falar, depois que você chega, por exemplo, você foi bloqueado lá na sua infância, na 4ª série. Quando você chega na faculdade, que você tem que apresentar um trabalho, você não consegue, a sua voz trava. Às vezes você não tem coragem nem de ficar na frente. Por que isso? Porque o seu cérebro, para te proteger, ele sabe que você já passou por uma humilhação. Então ele vai falar para você, cai fora disso. Não faz isso. Não se apresenta. Não fala. Fica quietinho lá, para você não ser humilhado novamente. O seu cérebro, ele traz uma recordação lá do passado que te prejudicou. Tudo isso é emocional. Tudo isso dá para você se libertar. É no emocional que é mexido mesmo, viu? Na consciência, não. A consciência, por exemplo, eu estou mexendo com vocês aqui. Tem lives que eu mexo no emocional também, mas eu estou mexendo com a consciência de vocês. Entendeu? Mas os cursos de desbloqueio é relacionado ao emocional. Bem, estando bem para vocês, a Ana está falando assim, William, eu comprei e perdi o e-mail, não consegui encontrar mais. Coisa mais fácil do mundo. Você só manda uma mensagem aí
que eu vou passar para o suporte, tá bom? Vocês que estão no TikTok, muito obrigado. Amanhã, de preferência, deem preferência para o Instagram, que estava tudo normal lá, não estava caindo. Até amanhã às 20 horas. Compartilhem os vídeos caso tenha feito sentido para